Agora. Nesse vídeo que você está assistindo agora, eu fiz uma afirmação no título que Marx é incontornável. Por que Marx seria incontornável e por que precisamos contornar Hayek? Por que isso é um dever nosso, contornar Hayek? Primeiro, em relação a por que Marx é incontornável. Por que Marx é incontornável? Vocês sabem que é lá na altura do século XIX, Dr. Marx, ele resolveu se trancar e escrever um livro. Na verdade, isso gerou vários textos. Ele publicou em vida, que se chama Das Kapital, né? Uma crítica à economia política, qualquer coisa assim, que é o subtítulo do texto. E Dr. Marx veio a falecer e seu amigo, Dr. Engels, posteriormente veio a publicar dois outros textos. Diz menino Engels, que o texto é lá do Marx mesmo, ele não fez nada. Menino Engels é uma pessoa sensacional. Que aqueles textos seriam de Marx, a continuidade daquele trabalho que foi iniciado no Capital, que ele publicou ainda em vida. Tem dois motivos pelos quais eu afirmo que Marx é incontornável. O primeiro motivo é que as elaborações que Dr. Marx fez, elas apresentam uma leitura de como é que se estabelece o capitalismo. Eu não gosto muito de Marx, mesmo, não gosto muito de Marx, por causa de sua vocação, porque embora Marx e menino Engels deem uma certa valoração e importância para a história, que nós gostamos muito daquela importância que eles dão para a história, o livro Das Kapital, ele tem uma vocação de apresentação do capitalismo como um todo, que tem uma estrutura apresentativa, apresentação do que vai ser posto daquele texto. Ela tem muitas... ela tem uma vocação muito filosófica, no sentido de que a apresentação, por exemplo, começa com a discussão do que é a tal da mercadoria, né? Tem a mercadoria, depois vai para a moeda e não sei o que, tal. Eu não gosto desse modo de apresentação, certo? Não gosto desse modo de apresentação, que está querendo tratar da estrutura sem apresentar, digamos assim, claramente, é o problema de apresentação a que eu me refiro, apresentar claramente do que você está falando, de que momento histórico que você está falando, de que momento do que você está falando que está surgindo. Isso gera uma certa confusão na leitura. Perceba, é um problema da apresentação, certo? O modo de apresentação do texto gera um inconveniente da leitura. É um texto difícil, é um texto muito difícil, não é um texto fácil. Não é um texto fácil, está longe de ser um texto fácil. E sendo um texto difícil, optando por essa apresentação, eu vou falar do átomo do sistema, né, que é a mercadoria e tal. Essa opção por escrever dessa forma gera um problema do povo que quer criticar o texto, pegar assim pelo início, né, e mostrar assim, não, se eu refutar o que significa mercadoria, ou como é que se dá o procedimento de gerar mercadoria, qualquer coisa assim, eu refutar-lhes Marx-lhes. Refutar-lhes. Tem gente que faz isso ou não tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso ou não tem? Se tem, o que eu quero apontar é que esse é um problema do estilo de elaboração que ele fez. Assim, se eu refutar a mercadoria, eu refutei Marx, qualquer coisa nesse sentido. E o texto, né, o texto de Marx, ele tem uma vontade de exposição que é muito mais profunda, e aqueles são só passos iniciais de uma tentativa de demonstração do que ele queria demonstrar. O texto é muito mais profundo do que discutir o significado de mercadoria, o significado de mais-valia. Não é exatamente essa a função do texto, certo? A função do texto, ela pretende apresentar, só que você tem que ler o livro todo, você pode parar no capítulo 1 do livro 1, né? A inclinação, a intenção do texto é mostrar
como o capitalismo funciona. Então, veja, ao invés de começar a falar, não, mercadoria, o átomo, ela funciona assim, porque ela é gerada dessa maneira. Não seria interessante fazer uma introdução, dizendo assim, olha, estou falando de um sistema que começa na época tal, que se estabelece dessa forma, eu quero mostrar como essa estrutura se estabelece numa certa... ela ganha uma certa preponderância e se estabelece como fundamento das relações sociais de um determinado tempo. Isso é diferente do passado por isso, por aquilo. Não seria interessante ter uma introdução assim? Eu acho que seria. Particularmente eu acho que seria. Acho que isso seria muito bom para a exposição do próprio livro. Mas, portanto, por que eu digo que Marx é incontornável? Porque a discussão que a gente tem até hoje, né, é desse sistema que Marx estava tentando esclarecer os fundamentos, em relação ao qual Marx estava querendo esclarecer os fundamentos. A gente ainda se insere nesse sistema, de modo que é interessante, ainda que, se você quiser dizer, pelo menos por critérios históricos, entender a reflexão do século XIX, se quiser, e no mínimo, tá certo? Estou jogando por baixo. No mínimo, é interessante entender como é que se funciona esse sistema e as reflexões que se fizeram, pelo menos desde o século XIX, com esse autor específico. Então, no mínimo, esse interesse histórico do pensamento acerca desse sistema tem uma relevância, certo? Tem uma relevância importante. Mas eu estou jogando no mínimo, tá certo? Eu não estou dizendo que está vencido, que não serve para nada mais, não estou dizendo isso. Estou dizendo que no mínimo, se você quiser jogar na pior das hipóteses, isso permanece conveniente. Isso permanece conveniente. Tá. Mas tem outra razão importante, isso, de novo, né? Eu estou jogando no mínimo. Eu não estou dizendo... Eu acho que dizer que exposição é proveniente do método é um erro, porque uma coisa não se vincula a outra, né? Você pode expor uma coisa, você não precisa expor os passos que você teve para chegar à conclusão, e mais importante do que isso, não é exatamente verdade que a maneira que uma pessoa expõe, ela não escolheu estruturar a coisa daquela maneira, e aquilo foi decorrência do método que estava sendo aplicado, certo? Mas isso é pouco relevante, certo? Isso é pouco relevante. O que eu estou dizendo é, a opção, se você quiser dizer que o método é que impulsa, tudo bem, a gente aceita. Vamos aceitar isso. Ainda assim, né, você poderia ter feito do jeito que você quis fazer e enfiado uma boa de uma introdução gorda, né, que coloca outras questões que não estão respondidas quando você encara o livro na primeira entrada. Mas tudo bem, quem sou eu para fazer crítica estilística? Mas, ou didática, enfim, não é esse o ponto não. Mas eu vou insistir, eu tô jogando no mínimo, porque ainda tem mais coisa, né? Assim, se eu acreditar o mínimo possível, ainda assim essa relevância existe. Mas tem outro ponto que também é importante, que independe da formulação teórica, de como é que essa pessoa leu essa coisa e tal, que foi o seguinte... seja, que davam certa importância para esse texto, o Capital, mas não só, né, formado numa cultura específica, essas pessoas deram um golpe de Estado lá na Rússia, certo? Deram um golpe de Estado lá na Rússia. E eu vou insistir, eu descobri agora recentemente, inclusive... que isso é uma discussão, que tem gente que não gosta que chame de golpe de Estado. Eu nem sabia que isso tinha sido uma discussão histórica. É um golpe de Estado, muito tranquilamente é um golpe de Estado. E a formulação que esses novos governantes deram na Rússia, eles eram tributários, eles pensavam a formulação desse governo dialogando com essa explicação de como é que funcionava o capitalismo. E aqui eu faço uma referência sobremaneira importante à figura de Menino Lenin, mas não só. Aliás, muitos outros personagens ali dentro dessa disputa são tão importantes quanto, embora a história não conte muito quem são essas pessoas, como é que elas pensavam, como é que elas agiam, como é que as disputas internas entre essas pessoas conformaram o que viriam ser as opções de ação da União Soviética e tal. Entre uma dessas opções do que aconteceu na União Soviética, você sabe que no governo de Stalin
aconteceu um processo de coletivização que foi feito de maneira forçada, certo? Uma coletivização feita de maneira forçada e que gerou uma série de consequências. E essas consequências dessa coletivização forçada que aconteceu na União Soviética tem a sombra, certo? Na discussão que a gente está fazendo agora no planeta Terra inteiro, em razão da disputa da Rússia, aquele Estado capitalista que está lá russo, e a invasão que o Estado russo fez sobre o território da Ucrânia, certo? A imagética por trás daquela coisa é invocada retoricamente, né, para discussão do que está acontecendo hoje, que é a guerra da Ucrânia contra a OTAN e a invasão do território ucraniano. Então tem duas razões, certo? Tem duas razões para a gente estar conversando sobre essas coisas hoje, especificamente. Uma razão é teórica, digamos assim, né? A elaboração de menino Marx acerca do entendimento dele do capitalismo, e outra razão a outra razão é política, porque pessoas que de alguma forma se reportavam aos textos de Marx tomaram o Estado e agiram de um certo modo, sendo tributários da discussão. Não é que eles simplesmente copiavam e colavam Ctrl+C, Ctrl+V o entendimento de Marx sobre como funciona o capitalismo, não é exatamente isso que eu estou dizendo, mas essas pessoas tributárias de certos entendimentos, sobretudo no Capital, essas pessoas elas tentaram administrar um Estado, considerando aquelas formulações. Tá bom? Entenderam? Então tem uma questão eminentemente teórica de discussão do como se estrutura e como é que funciona o capitalismo, e de outro lado você tem uma formulação eminentemente relacionada à política, como aquelas pessoas agiram ou deixaram de agir em face de certo entendimento da realidade de como funciona o sistema capitalista como um todo. E dentro dessas formulações, Marx tentava expressar como é que funciona o processo de transferência de riqueza de certo grupo da sociedade, certo? O texto de Marx tem um viés sociológico, inclusive por isso que na nossa tradição brasileira você tem os três cavaleiros de ouro, né? O menino Durkheim, o menino Marx e o menino Weber como três sociólogos importantes, porque a formulação de Marx não é uma formulação apenas histórica, apenas filosófica, é uma formulação sociológica, certo? De como a estrutura social do sistema social onde estamos inseridos mais ou menos funciona. E essa formulação é muito mais importante de uma discussão sobre o que é o valor, o que é a mercadoria, do que não é muito mais importante do que discussões sobre definição de palavras, né? Na formulação da estrutura de Marx, embora ele comece lá, mas mercadoria é isso, aí ela funciona assim, daqui a pouco ela não funciona assim, ela funciona assado e tal. Essa estrutura de argumento é uma opção que Marx faz, mas só que a estrutura central do texto não é exatamente dizer o que é o que deixa de ser mercadoria. A discussão é como funciona o sistema capitalista de alguma maneira. Esse é o centro da questão, tá bom? Eu falei alguma besteira aqui, meus amigos marxistas? Vocês são marxistas aí. Eu estou falando besteira, Elias? Ou eu não estou falando besteira? Preciso saber da sua vida. Então, veja. Por que isso é importante? Porque a depender de como as pessoas entendem, de como a depender de como as pessoas entendem que funciona o sistema, a depender de como essas pessoas entendem como funciona esse sistema, elas lidam de uma maneira ou de outra com a tentativa ou de superá-lo ou de administrá-lo de alguma maneira ou de outra, certo? Certo? Tá bom. O outro ponto que eu quero, por
Por isso, de uma certa maneira, Marx é incontornável. Não estou dizendo que você tem que aderir ao marxismo ou qualquer coisa nesse sentido, mas você tem que, no mínimo, discutir sobre como funciona esse sistema e, pelo menos no aspecto histórico, isso tem uma certa importância por dois motivos. Primeiro, porque é uma formulação teórica que fala sobre isso, depois porque certas pessoas, dentro de uma estrutura social real, importante, que criou um sistema político que funcionou, que criou uma realidade estrutural no planeta Terra inteiro, que depois se converteu na disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Essa disputa conforma os resultados dessa disputa, as opções feitas dentro dessa disputa conformam a nossa realidade atual. Então é importante, para compreender a realidade atual onde estamos inseridos, compreender como foi a estrutura de dicotomia de disputa política, geopolítica global na época da União Soviética, da disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Isso conforma a realidade nossa hoje. Por isso que isso é incontornável. Não tem como evitar. Se você quiser entender como é que a gente está hoje, é importante entender como é que se deu a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, e é importante, para entender a participação da União Soviética na estrutura global, compreender as maneiras como foram lidas e absorvidas as teses que estão dispostas, por exemplo, no Capital, mas como na figura como um todo, mas certamente é mais importante, é mais central essa estruturação que está dada nesse texto, Capital livro 1 e as suas sequências publicadas por Engels depois, e tal. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Tá bom, então o que eu quero dizer, por ser incontornável, é isso. Para compreender a realidade atual, é importante compreender as influências desse autor sobre a administração da União Soviética ou não, né? Em que medida foi bem administrado ou não, repetiu as teses, não repetiu e tal. Agora, por que precisamos contornar